Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Sou Guilherme Paz, estou aqui para mais um devocional Gotas da Palavra. Estamos numa semana de oração pelas famílias, pedindo ao Senhor para que abençoe, guarde e proteja a nossa casa. E o desafio essa semana é que tragamos um texto para a nossa reflexão, para a sua reflexão a respeito do que o Senhor tem para cada um de nós e qual o nosso papel como líderes, como pais, como filhos, com relação à nossa família. E o texto que me veio à memória, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, está lá no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E o texto diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, a história de Jó é uma história muito conhecida, um texto maravilhoso, uma cena e várias histórias que se difundiram a partir da vida de Jó. Um homem que o texto mesmo diz, um homem justo, um homem reto, um homem íntegro e um homem que possuía muitos afazeres. Um homem rico que possuía muitos bens e, consequentemente, muito trabalho, pois sabemos que quanto mais possuímos, mais trabalho temos para zelar e cuidar de tudo isso. Mas o que chama a atenção nessa primeira parte do texto é que Jó, mesmo tendo muitos afazeres, provavelmente sendo um homem muito ocupado, muito comprometido com a sua terra, com os seus bens, com as pessoas que trabalhavam para ele, Jó dedicava tempo à consagração da sua casa. Consagrava os seus filhos todas as vezes que estes se reuniam para celebrar e para festejar. Era uma prática, como o texto diz, que Jó fazia constantemente. Ou seja, esse ato de consagração, esse ato de orar pelos filhos e clamar a Deus pela misericórdia, isso é um papel que nós devemos ter e manter e conservar na nossa prática cristã, na nossa vida cristã. E o que é mais interessante é que, para quem conhece a história toda, o Senhor permite que Satanás prove o coração de Jó e permite que ele perca tudo, que ele perca todos os seus filhos. E depois que Jó passa pela prova do fogo, pela prova de purificação, o Senhor restitui em dobro tudo o que ele possuía, só não os filhos. E a pergunta que fica é: por que Deus não deu em dobro os filhos que Jó possuía? Porque na verdade ele não os perdeu. Jó tinha 10 filhos, morrem os 10 filhos e quando Deus restitui 10 filhos. A analogia que eu quero trazer para você refletir é que quando oramos pela nossa família, guardamos e entregamos e consagramos ao Senhor, mesmo que coisas terríveis possam acontecer, a confiança que nós devemos ter de que elas estão guardadas e protegidas nos braços do Pai tem que ser maior do que a nossa tristeza e do que a nossa angústia. Jó teve os seus filhos assuntos aos céus, eu não tenho dúvidas disso, porque quando Deus restitui, ele restitui 10, e com certeza ele diria: fique tranquilo que os outros 10 estão comigo. E é essa reflexão que nós temos que ter e pensar todos os dias nessas coisas. Precisamos consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, os nossos filhos e confiá-los ao Senhor. Deus nos deu, se Ele tirar, amém. Deus nos deu a vida que temos, se Ele decidir nos levar, amém. Que seja feito o querer e a vontade dEle acima de todas as coisas. Aconselho que você leia o texto todo, medite na história de Jó, uma história fantástica e que traz muitos ensinamentos. Que Deus te abençoe e até o próximo Gotas da Palavra.